Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim aqui gravar e comentar para vocês sobre a chegada de Danilo e também da chegada de Jorginho no Flamengo. Eu vou estar comentando aqui a minha opinião e o que eu acho que vai agregar na equipe do Flamengo e o porquê que eu acredito nisso. Então, não tem vinheta, vamos começar daqui mesmo. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, o Danilo é um cara que ficou mal visto ultimamente pelos jogos na seleção brasileira. Porém, dando uma olhada, uma analisada, uma estudada aí, você consegue ver que ele se sai muito bem, pelo menos se saía muito bem, né, nos jogos pela Juventus dos quais ele participava. Inclusive, vi notícias que Danilo ele não parou de jogar por causa de performance ruim, mas sim por conta de uma escolha do treinador. Então já não é mais por sua capacidade, mas sim porque o treinador da Juventus ele quer oxigenar o elenco da Juventus e quer trazer novas figuras ali para o elenco, né? Sendo assim, qual que é a minha opinião sobre isso? Acredito que o Danilo é um jogador muito bom, vai agregar muito ao elenco do Flamengo. Por quê? Porque ele é um cara que tem excelente saída de bola, tem um desarme muito bom, um cabeceio que não é ruim. Talvez ele não seja o melhor cabeceador ali, mas ele é um cara que cabeceia razoavelmente bem, não vai colocar o Flamengo em perigo e ele consegue jogar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita e quanto também de zagueiro. Nunca vi ele jogando de volante, porém eu tenho certeza que ele também conseguiria atuar nessa posição, pois ele tem características que favorecem ele. Por exemplo, ele consegue esconder muito bem a bola, tem um desarme muito bom, como já havia dito antes, ele tem um senso de posicionamento muito aguçado, ele é um cara que consegue se posicionar muito bem. Além disso também, ele tem um passe que quebra a linha, então eu acredito que, sem contar também que ele esconde muito bem a bola também. Então, ele é um cara forte fisicamente, tem uma estatura razoavelmente boa, tem 1,84 m de altura, então eu acredito que sim, o Danilo ele vai agregar demais no Flamengo. Quem tá vendo aí o Danilo na seleção ultimamente, tá achando ruim? Cara, não se esqueça, Dorival Júnior conseguiu fazer o feito de fazer todo mundo jogar mal. Inclusive o Vinícius Júnior e o Rodrigo também, ele não joga tão mal, mas ele também não joga tão bem. Então, não é só o Danilo que não está jogando muito bem. É a seleção brasileira inteira. Então, eu acredito que o rubro-negro que tem aí medo que o Danilo ele não venha desempenhar um bom futebol, cara, esquece. Danilo vai jogar muito pelo Flamengo, na minha opinião, e foi uma excelente contratação. Muito boa contratação aí na nova diretoria. E agora eu também quero falar do Jorginho. Jorginho, ele é um cara que ele só se lesionou 3 vezes na carreira e contando todos os dias que ele ficou fora por lesão, foram 17 dias. Sim, Jorginho só ficou 17 dias fora de jogos no total na carreira inteira. Então, eu acredito que o Jorginho ele não vai dar problema com lesão. E salário? Bom, pelas notícias que eu vi, o Flamengo deve pagar em torno de 2 milhões de salário. Porém, eu não posso afirmar, eu não tenho fonte. Aliás, eu estou apenas começando no YouTube, então eu não tenho nenhuma forma de comprovar isso, mas eu acho que é um salário que, para o jogador que é o Jorginho, eu acho que tudo bem. Não vejo isso como um absurdo. Ele tá vindo de Premier League, é um cara que já ficou em terceiro colocado de bola de ouro, então eu acho que é um salário razoavelmente ok. Porque se a gente for analisar, esquecendo um pouco de tudo que o Gabigol fez, né? 2 gols no final de Libertadores, isso em uma só final, tudo que ele representa para a torcida do Flamengo, carisma, tudo. Cara, nos últimos 2 anos ele não vinha desempenhando um futebol tão bom e ele estava recebendo um salário bem alto. O Jorginho, eu acho que ele vem para agregar, ainda mais de uma posição que provavelmente o Flamengo vai ter carência em breve, porque o Érico Pulgar vai sair, e é um cara de
renome de classe mundial. Então eu acho muito bom. E por que eu acredito que o Jorginho é um cara que vai se dar muito bem no Flamengo? Primeira coisa, ele é um cara que trabalha muito bem dando passe. Ele é um volante que poderia facilmente ser meio atacante, porque ele tem uma visão de jogo muito, mas muito boa. Ele tem um senso de conseguir identificar até mesmo o posicionamento dos companheiros. Ele consegue ver se o companheiro está bem posicionado ou não, se está bem postado ou não, para ele dar o passe, por exemplo. Ele sabe ali mais ou menos o local do campo onde que ele tem que estar para ele interceptar os passes. Ele não vai ser o cara que vai chegar forte na jogada, mas ele consegue sim defensivamente contribuir muito, porque ele sabe em que local ele deve estar no campo. Então eu acho que isso agrega bastante na parte defensiva. Sem contar que ele é o tipo de cara que você pode, que o jogador do Flamengo pode tocar a bola para ele em um momento de pressão, que ele vai conseguir sair daquela pressão ali feita pelo o outro time, de forma muito fácil. Porque você vê que na hora que ele recebe a bola, muitas vezes ele já tem o campo inteiro mapeado. Então ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Então eu acho que isso é uma característica muito boa para o estilo de jogo que o Filipe Luís quer. Tendo isso em vista também, ele não é um cara que corre muito, mas pela inteligência dele, ele também nem precisa. Sem contar que se ele chegar à área para finalizar também, ele não decepciona. Então ele consegue fazer ali o que o pessoal chama de box to box, ou então de meia versátil, que é o cara que ataca e defende. Ele seria tipo o Toni Kroos, é claro, em proporções muito menores, tá? Não estou comparando aqui o Toni Kroos com o Jorginho, mas não em qualidade. Mas seria mais ou menos ali o que o Toni Kroos fazia no Real Madrid. É um cara que defende bem e é um cara que constrói muito bem também, dá excelentes passes, consegue sair de pressão. E por essas razões que eu acredito que o Jorginho vai dar muito certo no Flamengo. Tanto ele quanto o Danilo, eu acho que são uma dupla que vão fazer a diferença muito positiva no jogo do Flamengo, sendo que é o tipo de jogador que o Filipe Luís gosta. São caras que já estão ali na faixa de 33, 34 anos? Sim, mas são, pro nível do futebol brasileiro, muito, mas muito bons. E eu tenho certeza que o Flamengo com o Alexandro, Léo Ortiz, se quiser fazer ali uma trinca de zaga, consegue também. Aí joga ali Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo. Danilo pela esquerda. Eu acredito que o Léo Pereira, ele pelo centro, e o Léo Ortiz pela direita, por mais que eu acredito sim que o Léo Ortiz jogaria tranquilo pela direita, e o Wesley na lateral direita. Cara, todos são jogadores muito bons. O Wesley não decepciona defensivamente, não mais. Claro que sempre tem algo a melhorar, mas o Wesley, todo mundo já sabe, isso aqui é chover no molhado. O Wesley é o melhor lateral direito do Brasil atualmente. O moleque tem um fôlego do caralho. O Léo Ortiz é o melhor zagueiro construtor hoje que joga em território nacional. O Léo Pereira pode ser considerado o segundo melhor, enfim. E agora chega o Danilo, que a gente vai ver como é que funciona ali, mas a gente sabe da capacidade dele. É um cara muito inteligente e que constrói muito bem. E se ele chegar e performar o que a gente é acostumado a ver dele, vai se tornar, muito provavelmente, o melhor zagueiro do Brasil, porque ele já não joga mais de lateral, ele joga de zagueiro. E o Alexandro que, cara, jogou muito tempo na Europa, foi um dos melhores laterais do Brasil por muito tempo. Eu acredito que o time do Flamengo, antes, ele tinha um ataque muito bom e tinha uma defesa razoavelmente boa. Só que agora ele tem uma defesa muito boa e um ataque muito bom e um meio de campo muito bom. O Flamengo ele é completo agora, com todos esses jogadores. E o Filipe Luís ele tem, assim, uma variedade enorme para
testar variações táticas. Se ele precisar que o Danilo jogue na esquerda ou na direita, ele joga. Se ele precisar que o Léo Ortiz joga na lateral direita, o Léo Ortiz joga. Se precisar que os dois joguem de volante, joga também. O Jorginho, se precisar que jogue de meio atacante, ele vai jogar. Se precisar que jogue de volante, joga. Cara, sem contar também que os outros jogadores que nós já temos, o Arrascaeta, que pelo esse primeiro jogo que fez aí contra o Volta Redonda, pelo amor de Deus, esse cara joga demais. Olha o time que o Flamengo montou, sem contar também o profissionalismo que o Flamengo adotou agora com Bap e José Boto. Eu tenho expectativas altíssimas com esses dois jogadores e acredito muito fielmente que o Flamengo vai levar ali para a sala de troféus pelo menos 2 títulos esse ano. E espero eu que seja o Brasileirão e a Libertadores. Bom, muito obrigado para quem assistiu até aqui. E, poxa, o canal tá começando, compartilha o vídeo, manda aí pra galera que torce pro Flamengo ou que não gosta do Flamengo também. O importante é compartilhar. Muito obrigado aí por quem assistiu até aqui. E mais tarde vai sair também vídeo falando sobre o Liverpool e o Real Madrid, que são os times que eu costumo assistir jogos e comentar também. Mas o principal é esse aqui, é o Mengão, que é o meu time de coração. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.